Bem-vindos ao canal Geocanopus, e hoje vamos de análise sobre o dilema do chifre da África. O chifre da África está queimando de novo. Em pleno fevereiro de 2026, o que o mundo esperava ser uma era de reconstrução se transformou em um tabuleiro militar, onde a Etiópia, a Eritreia e a região de Tigray movem peças fatais. Mas este não é um conflito novo, é o ápice de feridas que nunca cicatrizaram. Para entender por que tropas etíopes e tigraianas se mobilizam hoje a apenas 60 quilômetros do Mar Vermelho, precisamos recuar aos alicerces de um império que se recusa a aceitar o seu destino como uma nação sem saída para o mar. A Etiópia carrega o orgulho de ser uma das poucas nações africanas que nunca foi formalmente colonizada. No final do século XIX, sob o comando do imperador Menelik II, o império se expandiu e unificou diversos grupos étnicos sob uma única coroa. Foi nessa época que a Eritreia foi incorporada ao tecido imperial. O auge desse poder foi visto em 1896, na lendária Batalha de Adwa. Ali, as forças etíopes esmagaram o exército italiano, provando que a resistência africana era uma força imparável. Mas a unidade imposta pelo Império escondia divisões que levariam décadas para explodir. O século XX trouxe o fim da harmonia imperial. Em 1961, a Eritreia deu o primeiro passo para a sua libertação, iniciando uma guerra de independência que duraria 30 anos. O imperador Haile Selassie, ao anexar formalmente o território em 1962 e violar acordos federais, acendeu um rastilho que nunca mais se apagou. Surgiram a Frente de Libertação Eritreia e, mais tarde, a Frente Popular de Libertação da Eritreia, EPLF. O que se seguiu foi uma guerra de guerrilha brutal, num cenário de Guerra Fria onde a União Soviética e Cuba apoiavam o regime etíope com armas e ideologia. Em 1974, o Império desmoronou. Um golpe comunista liderado pelo Derg, sob o comando de Mengistu Haile Mariam, mergulhou o país no chamado Terror Vermelho. Dezenas de milhares de civis foram executados nas ruas. Foi nessa brutalidade que a resistência étnica se solidificou. Em 1975, nasceu a TPLF, Frente de Libertação do Povo Tigray. Enquanto o regime de Mengistu lutava contra rebeldes em várias frentes, a política conspirou para o desastre. A fome de 1984 e 1985 matou cerca de 1 milhão de pessoas, uma tragédia agravada pelo uso da ajuda alimentar como arma de guerra pelo governo. Em 1991, o castelo de cartas do Derg caiu. A TPLF liderou uma coligação chamada IPRDF até Addis Abeba. A Eritreia finalmente conquistou a sua independência, reconhecida em 1993 após um referendo, e a Etiópia tornou-se o maior país sem litoral do mundo. Durante os 27 anos seguintes, a TPLF, apesar de representar apenas 6% da população, dominou a Etiópia. Sob líderes como Meles Zenawi, o país viu um crescimento econômico impressionante, mas a um custo elevado, autoritarismo, favoritismo étnico e uma tensão constante com a vizinha Eritreia, que culminou na Guerra de Badme entre 1998 e 2000, deixando mais 100 mil mortos. Em 2018, o sistema estalou. Protestos massivos em Oromia e Amhara levaram Abiy Ahmed ao poder. Ele era a promessa de uma nova Etiópia, libertou prisioneiros, abriu a economia e, num movimento audaz, fez as pazes com a Eritreia de Isaias Afwerki. O Prêmio Nobel da Paz de 2019 parecia o início de um conto de fadas geopolítico, mas, em 2020, o Covid-19 mudou tudo. O adiamento das eleições por Abiy foi visto pela TPLF como um golpe constitucional. As eleições regionais em Tigray, realizadas à revelia do governo federal, foram o ponto de ruptura. O que começou como uma operação de lei e ordem, em novembro de 2020, tornou-se a maior carnificina da década. Entre 2020 e 2022, o mundo olhava para o lado enquanto centenas de milhares de pessoas morriam em Tigray. Estupros em massa e execuções tornaram-se rotina. A Eritreia, movida por um rancor de décadas contra a TPLF, entrou no conflito ao lado de Abiy, sendo acusada de massacres horríveis em cidades como Aksum. Apesar do Acordo de Paz de Pretória em 2022, a região continua um barril de pólvora, com promessas de desarmamento por cumprir e serviços básicos ainda precários. Chegamos ao presente. A Etiópia está asfixiada. Depender do porto de Djibouti custa ao país entre 2 a 5 mil milhões de dólares por ano. Uma hemorragia econômica insustentável para 120 milhões de pessoas. Após o colapso do acordo com a Somalilândia e o acordo de Ankara, em dezembro de 2025, Abiy Ahmed intensificou a retórica. Ele chama a falta de mar um erro histórico que precisa de ser corrigido. Ameaças de anexar o porto eritreio de Assab já não são apenas palavras.
Mas a ambição de Addis Abeba não para nas suas fronteiras. Enquanto o mundo observa o litoral, nos bastidores, a Etiópia joga um jogo perigoso e silencioso nas planícies do Sudão. Não se trata apenas de diplomacia, trata-se de influência bruta. Relatórios de inteligência e movimentações suspeitas apontam para uma aliança sombria. A Etiópia transformou seu território em um centro logístico e de treinamento para as RSF, as Forças de Apoio Rápido, o grupo paramilitar que mergulhou o Sudão em uma das guerras civis mais sangrentas deste século. Mas quem paga a conta? O rastro do dinheiro leva diretamente aos Emirados Árabes Unidos. Campos de treinamento secretos, financiados por petrodólares árabes, operam dentro da Etiópia sob um manto de negação oficial. É uma simbiose cínica. Os Emirados compram influência regional com seu ouro. A Etiópia ganha um aliado paramilitar poderoso para desestabilizar vizinhos e pressionar o Egito na eterna disputa pelas águas do Nilo. No chifre da África, a soberania está à venda. Enquanto mercenários são treinados em solo etíope, o Sudão sangra, e Addis Abeba consolida sua posição como o novo pivô das guerras por procuração no continente. O que está em jogo não é apenas um porto ou uma fronteira, é o redesenho total do poder na África, movido por armas etíopes e capital estrangeiro. Então é isso, meus amigos. Não esqueçam de adicionar e compartilhar o canal. Deixem o seu like e comentem. Até a próxima!